Eduardo, obrigado aqui pela presença. Vamos fazer um brinde aqui. Você já começou com um terôldego, achei bárbaro. Esse aqui é o seu top de linha, né? É o top de linha. Esse é pra, a gente, como eu falei brincando antes, mas é pra gente já começar já com alimento mesmo. Considerando, tem que uma faca para cortar. Esse tem que mastigar esse vinho, né? E como vinho é alimento, né? A gente já parte para... Vinho é alimento, para nós temos cultura. Para o governo que é ganancioso, não é alimento, é supérfluo e ele taxa... Bebida alcoólica. Como se fosse uma arma de fogo, que Exatamente. É um absurdo, né? Então é complicado. No Eduardo, Brasil... vocês hoje estão produzindo quantas garrafas de vinho? Hoje 30 mil garrafas de vinho. 30 mil. É uma empresa pequena. Bem pequena e focada em vinhos de alta qualidade e vinhos diferenciados, como tu bem comentou. Né? Vinhos, inclusive coisas que no Brasil pouca gente tem. Né? Como é o caso da Barbera. Barbera é um show, o seu Barbera. Isso era um clone... Qual é a origem desse... Não, a gente tentou... A gente começou a produzir a Barbera em função do seguinte. A gente tentou fazer, em primeiro lugar, um resgate de uvas italianas, já que em função, na Serra Gaúcha, a nossa colonização é italiana. Né? E, logicamente, testá-las de maneira mais técnica, com mais critério, com mais rigor, para ver que tipo de resultado pudesse dar. Né? E a gente trouxe a Barbera Piemonte, né? E a gente já tinha algumas informações técnicas, obviamente, dessa uva, mas a ideia era ter um vinho fácil de beber, um vinho agradável, principalmente com comida. Super gastronômico. Que é uma característica da nossa empresa. Né? Um salame e uma berinjela caponata ali com pão italiano, aquele vinho arrebenta. Arrebenta. Então, são levei desculpa te cortar, levei numa outra 20, uma Vini 20, de uns 2 anos atrás. Eu levei o Marc de Gracia, que é um grande produtor e um grande especialista em achar coisas. Um homem que ajudou muito o nome do vinho italiano. Levei ele lá no seu stand para tomar. Me lembro. E ele ficou impressionado. Inclusive saiu até na imprensa o comentário, um italiano elogiando um Barbera brasileiro. Não é? Macome. E não é um italiano qualquer, é o Marc de Gracia. Exatamente. Achei fantástico. Exatamente. Desculpa, tá? Então, aí vocês foram testando clones. Testando variedades e sempre com a filosofia, uvas que pudessem tentar traduzir aquilo que a gente queria. Que eram vinhos gastronômicos na sua essência, né? Vinhos com estilo não tão novo mundo, estilo mais velho mundo, né? E vinho bastante gastronômico. A gente pensa vinho com comida. A gente já elabora os vinhos pensando, olha, com que comida ele pode ser servido. Bárbaro. Né? Então, esse Barbera que foi comentado, inclusive, é um vinho que nós indicamos muito com massas, aves em geral, um galeto, um pato, um risoto de pato, comidas desse tipo. Ele é muito gastronômico mesmo. Bastante gastronômico. Vocês hoje têm Barbera, Terôldego... Isso como uvas italianas. E temos também Touriga Nacional. A Touriga Nacional, que é ótimo, Isso. Exatamente. E de uvas diferentes. Eu tomei um Touriga muito bom também do Lídio Carraro, que ele faz um corte com taná. Isso. Também, vocês estão perto deles, né? Isso. A Touriga Nacional vem dessa região de Encruzilhada do Sul. Muito bom. Olha, Encruzilhada do Sul é um lugar especial, não? É uma região muito boa para... Como tem um solo bastante arenoso, um clima mais seco e quente, para alguns vinhos tintos com mais potência, como é o caso da Touriga, é uma região promissora. Né? Claro que é o tempo que vai dizer. Né? Nós precisamos de vários anos para afirmar que aquela região é boa para tal uva. Né? É uma região muito recente, não tem 10 anos de produção. Não tem 10 anos, né? Os vinhedos foram plantados aí na virada do ano 2000, 2001, os primeiros vinhedos, então é um histórico muito recente ainda. E olha, eu estou admirado, eu tenho divulgado para todo mundo, eu não sei se você provou, você também tem um Pinot Noir muito gostoso, mas o Marco Daniele, que comprou as uvas do Lídio Carraro, fez lá, dentro do estilo dele, super borgonhês, ele fez uma preciosidade. Sim. O vinho nós pusemos na Confraria dos Sommeliers, às cegas, como intruso, ficou à frente de Gevrey Chambertin e de Nuits Saint-Georges. Você pode imaginar o que é isso? Um vinho brasileiro, sem maquiagem, sem levedura perfumada. Poxa vida, isso tem que ser incentivado, né? Como é o caso do que vocês estão fazendo. Um terôldego desse é um vinho que merece chamar a atenção do consumidor
porque tem tipicidade, tem estrutura, tem qualidade, e um vinho feito no Brasil, num país tropical, cara. Exatamente. E é bom que se diga assim, o que a gente está fazendo em termos de, além de testar essas uvas diferentes no Brasil, o que a gente está tentando fazer é buscar essa identidade em cada região que a gente tem cultivado. Por exemplo, em Encruzilhada do Sul, a experiência que a gente teve lá foi, e está sendo ainda, de buscar aquilo que de melhor se pode produzir naquela região, sem desmerecer outras regiões. O exemplo da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, e principalmente o Vale dos Vinhedos, que onde está instalada a vinícola, a gente quer iniciar um projeto novo agora, está iniciando um projeto para o cultivo de algumas uvas que se adaptam bem nessa região. Eu vou te dar o exemplo. Merlot, que já comprovadamente dá um resultado muito interessante. E Cabernet Franc. Cabernet Franc. O Brasil tem ótimo Cabernet Franc. Então, ainda em número, está faltando número, né? Tem potencial para isso. Você sabe, você é muito jovem, mas seu pai há de se lembrar muito melhor do que eu, porque ele é de lá da região, que antes da fama do Cabernet Sauvignon, o vinho brasileiro era Cabernet Franc. Sem dúvida. Nós tínhamos grandes vinhos, os primeiros vinhos brasileiros que se despontaram aí, como, poxa, olha, um vinho bom e tal, era Cabernet Franc. Ocorreu um problema na década de 80, na disseminação das mudas, de agricultor para agricultor, foram coletando estacas e plantando essas mudas e muitas estavam virosadas. Olha e aí só. O que aconteceu? A qualidade média do Cabernet Franc naquela época, no Brasil, caiu muito. Eu não sabia disso, eu achei que tinha sido o modismo do Cabernet Sauvignon, que as pessoas tinham abandonado. Não, contribuiu. Foi isso também, né? Isso somou. Então, o fato do Cabernet Franc não estar com uma qualidade tão boa naquela época, na média, né? E a entrada do Cabernet Sauvignon com mudas novas, isentas de virose e dando vinhos mais encorpados, mais estruturados, praticamente matou comercialmente o Cabernet Franc naquela época. E hoje tenta-se resgatar isso, né? E, sem dúvida nenhuma, com até mais potencial, porque, principalmente se falando de Vale dos Vinhedos ou de Serra Gaúcha, o Cabernet Franc tem um potencial muito maior do que a Cabernet Sauvignon, para aquela região. Eu também acho. Né? Então, Eduardo, me conta uma coisa, vocês estão exportando para algum lugar no vinho de vocês? Não, ainda não. Não tem estrutura para isso ainda? As 30 mil garrafas que nós produzimos, metade praticamente são compradas, adquiridas pela Vinte. Pô, que bacana, hein? E a outra metade praticamente é vendida no Rio Grande do Sul. Ah, é? Né? Vende bem lá, então. Bom sinal. Sim, e tem aumentado as vendas, principalmente direto na vinícola, em função do turismo. A gente tem se dedicado bastante a isso. Isso é uma coisa que eu acho uma oportunidade enorme para o Brasil, porque se tivesse um projeto do governo que cada vinícola construísse 10 quartos na própria vinícola, olha, seria um show, porque uma coisa é você ir, para quem tem dinheiro, fica lá no Spa do Vinho, chique. Agora, eu gostaria de ficar num quartinho mais simples, de repente na sua bodega, sim, no Zanini, não é verdade? Exatamente. Lugares que são aprazíveis e que ficaria uma coisa caseira e que eu acho que se tivesse um incentivo para isso, podia ser um caminho de grande divulgação, porque parece que são 150 mil visitantes. Até passa disso hoje? Passa. Que visitam... Se eu não me engano, está em torno de 180 mil visitantes. 180 mil, é bastante coisa. É bastante. E a gente tem uma região, o Vale dos Vinhedos, tem uma riqueza... Lindo. Não só... São belezas naturais. Lindíssimo, o lugar é lindo. A comida, o vinho. Então, todas as coisas vão somando, né? Eu digo sempre, o Brasil... Outro dia eu escrevi isso na 29 Horas, que é uma revista aí do aeroporto de Congonhas, falando isso. O Brasil... o brasileiro deveria conhecer mais o Brasil, porque a Serra Gaúcha deixa você impressionado. O perfil de povo é muito bonito. Você tem vinícolas enormes, impecáveis, como a Miolo, Salton, Valduga, que você volta e fala, puxa, isso aqui parece o Napa Valley. E você tem as vinícolas artesanais, que são o caso seu, Valontano, o Marco Daniele que eu falei, tem um monte lá. Nossa, é de perder de cabeça a lista, né? Exato. E não é só lá, são várias cidades, não é Bento Gonçalves. Não. É muito grande e a pessoa volta de lá com uma outra referência
do que está sendo feito no Brasil, né? E quando a gente pensa, quando se fala de vinho e se reporta a Serra Gaúcha, a tendência é sempre falar com aquele tom meio pejorativo, mas a Serra Gaúcha não faz vinho bom, lá chove demais. E o público indo lá e provando os vinhos sem essa ideia, que até é falsa, porque a gente tem que pensar em região conforme a vocação da região. Claro. Claro. Para espumantes, nós temos uma região fantástica a nível do mundo. Para Merlot, que a gente comentou agora há pouco, o Merlot brasileiro está começando a se despontar a nível mundial também. Inclusive em Santa Catarina, hein? Exato. Puxa, eu tomei cada vinho de Santa Catarina, fantástico. Então, essa história de dizer na teoria, não se faz vinho bom ou lá chove demais, vai por terra quando a gente prova, é aqui. Claro. É aqui que conta, é dentro aqui da que taça. Conta, é isso mesmo. Olha um vinho com essa cor aqui, com essa estrutura, se isso aqui é chuva demais. Se é chuva, exatamente, é isso mesmo. Né? Então, você colhe o terôdigo, ele é tardio ou é... Não, na metade de fevereiro. Na metade, então ele é precoce. Ele é precoce. É mais ou menos na mesma época... Eu não tinha essa ideia, não. É mais ou menos na mesma época do Merlot. Mais ou menos a época então você meio que foge um pouco de chuva. Foge. Que bom, hein? O que vocês estão lá preparando que ninguém sabe ainda, Eduardo? Conta para mim. Vai haver um lançamento de um novo Barbera. Novo Barbera? Na verdade é o mesmo vinho, só que ele mudou. A gente conseguiu um Barbera mais aromático ainda, a gente foi aprimorando. A tendência, a gente nunca está satisfeito com o vinho. A gente não vai manter sempre o mesmo modo de fazer, a gente vai estar sempre buscando uma melhora. Então agora no segundo semestre vai ser lançado um novo Barbera Safra 2010, muito interessante, com aromas impressionantes. Mas eu nem vou descrever o vinho, vou deixar... Vamos esperar. Vamos esperar vocês provarem para... Isso chega quando no mercado? A ideia agora já no segundo semestre, a partir de julho, agosto já está no mercado. O telespectador liga para 20 e já reserva uma caixa cada um. No caso da 20 eu não sei exatamente quando vai ter, mas a ideia é que tenha logo também na 20. Né? Que bom. Nós já estamos terminando, eu só queria que você explicasse o nome, porque Angeben, eu fiquei surpreso. Isso. Angeben sugere um nome alemão para brasileiro, né? E não é. E não é. E Angeben significa o homem que desceu da montanha. Homem do vale, habitante do vale, na verdade. Habitante do vale. E de que região que é o nome? Os nossos antepassados vieram da região do Trento, no norte da Itália, até por isso que um dos motivos que nós temos a teródigo justamente foi claro que baseado em questões técnicas, mas também em questão afetiva, digamos assim. Mas a gente mandou fazer uma pesquisa na Itália para descobrir a origem etimológica da palavra. A gente descobriu que a palavra tem um radical de um dialeto anterior aos romanos, um dialeto de origem celta. Olha que interessante isso. Que seria o gebo. Gebo. É o radical da palavra geb, né? E isso tem o significado de vale. E aí foi anexado um prefixo latino, o AN no início e o EN no final, que são latinos, que significam habitante de um determinado lugar. Olha, como no radical é vale, o radical da palavra, então é uma mistura. Habitante do vale. Habitante do vale. Muito Coincidentemente, legal. Meu tataravô, quando veio para o Brasil do Império, com um passaporte que ainda era Império Austro-Húngaro, não era Itália, hoje a região do Trento pertence, depois da Primeira Guerra, foi anexada à Itália, veio então dessa região que é um vale, né, a região lá pertinho da cidade de Rovereto, se instalou no Vale dos Vinhedos. No outro vale. No Vale dos Vinhedos, que a propriedade ainda é hoje e é onde nós vamos construir a nossa a vinícola nova que a gente está planejando. As exigências do governo te atrapalharam muito com esse negócio da vinícola e do selo e isso tudo te atrapalhou muito? A vinícola é uma questão que a gente já estava pensando em construir, então é só uma questão de já construir nas novas normas. Então isso não nesse caso está começando, não é problema. Adaptar o Zanini me falou que é o caos. É o caos, realmente. Para quem tiver que adaptar... Não pode tesoura de madeira, não pode, o chão tem que ser lavável, não pode mais nem basalto. Escrevi isso ontem, se fossem para Borgonha, eles não iam aprovar. Não iam aprovar nunca. Nenhum produtor da Borgonha. Não. Digamos assim, é uma lei que está beneficiando quem é muito grande. Os pequenos que são a maior riqueza, digamos assim, que faz a maior riqueza cultural, a diversidade, né? A tipicidade. O Os Clark comentou, eu dei risada, porque eu lembrei de vocês na hora. Ele comentou que o Brasil deveria fazer mais uvas diferentes da Itália,
e começou a citar. Eu falei, pô, esse cara acho que não tomou os vinhos do Angeben, porque levaram ele na Miolo e na Salton. E aí ele provou Cabernet, Merlot e tal, né? Exatamente. E também a questão do selo, que tu havia me perguntado, também de certa maneira prejudicou. Não tão o selo em si, mas a forma como a lei foi implementada. Essa sim prejudicou, principalmente quem não é engarrafador, quem é só produtor e dependia de engarrafamento de terceiros, né? Não ganha o selo, tem que depender sempre de outro alimento. Quem ganha o selo é quem engarrafa. Quem engarrafa. Né? Então, e aí, se esse cara tem algum problema, você não pode ter o selo, você tem que engarrafar com outro. Estamos sempre dependendo de outra vinícola. Né? É burocracia. Em vez de a gente estar pensando no consumidor e pensando em melhorar o vinho, a gente está pensando em resolver burocracia. E uma burocracia que acabou por encarecer o vinho para o consumidor final. Isso aqui é o pior. Quem defendeu, quem criou a lei, disse que não teve aumento de custo. Não é verdade. Mas a mão de obra para colocar, só ela, vamos citar só ela. Para uma vinícola pequena que tinha 1, 2 funcionários, contratar mais um, olha o aumento da folha de pagamento que dá. Não, e para quem importa, o custo é $4.000 por container. E quem é grande, custa 100 mil euros a máquina. A máquina, exatamente. Que eu tenho isso gravado do Sérgio Degese, da Moet Hennessy, gastou 100 mil euros para comprar uma máquina para selar. Quem é punido é o consumidor. É claro. Bom, paciência. Olha, obrigado pela atenção. Gente, é o que eu digo sempre. Nós podemos até ficar sem beber. Beber mal, jamais, hein? Saúde. Saúde.